Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Como Atrair Clientes nas Redes Sociais. Eu sou Maurício de Araújo Lima e esse curso foi feito graças à Lei Aldir Blanc. E eu convido aqui o Felipe, então, meu colega, meu sócio, meu amigo, para continuar, então, aí o curso de hoje. Ei, Maurício, muito obrigado. Ei, pessoal, tudo jóia? Estou muito feliz aqui de estar de volta no nosso segundo workshop. Esse segundo workshop, antes da gente começar com a temática, a gente não pode esquecer do exercício que a gente deixou para todo mundo lá atrás, né, Maurício? A gente até chegou a Sim, comentar, relembrar o pessoal dessa mão na consciência, que a gente falou sobre ela na live, mas trazendo aí de volta, para quem está aqui pela primeira vez, todos sejam muito bem-vindos. Para quem já esteve, já assistiu às outras aulas, muito obrigado por estar acompanhando com a gente. Mas para quem não esteve, só para situar, o começo e o final geralmente vem com uma entrega, com uma coisa rápida que você pode fazer aí da sua casa. Então, se você ainda não fez, eu recomendo que você dê uma pausinha, pense e responda antes de continuar, porque eu acho que faz muito sentido para o tema que a gente vai lidar hoje. Lembrando aí o nosso hashtag Mão na Consciência, a empresa que eu tenho nas redes sociais é uma empresa que eu gostaria que me atendesse? O que você pensa sobre isso hoje? Dá uma pausada no vídeo se você não pensou nisso ainda, mas se você já pensou, qual que você respondeu? Pensando nisso, Maurício, qual que seria o sim. seu número aí nessa linha? Qual que você responderia? Olha, eu diria que tá fraco o nosso 7, é aquele negócio que a gente vem falando aí, que a gente é casa de ferreiro, né? Estamos precisando melhorar, viu? Eu concordo. Eu também não estou com uma empresa muito bem situada nas redes, apesar de o atendimento ser do jeito que eu gostaria que fosse atendido, eu acho que a estrutura ainda não está preparada para isso. E você aí de casa, para pensar um pouquinho. Seguindo aqui com o tema de hoje, o workshop de hoje vai ser o Instagram e a lenda da privacidade. Eu acho que você vai entender um pouco mais sobre a lenda da privacidade durante o workshop e durante a live, mas a rede social que a gente vai falar hoje é a rede prima do Facebook, que faz parte da tríade do Zuckerberg, WhatsApp, Instagram e Facebook. Falando um pouquinho mais sobre Instagram, antes da gente começar o tema, eu vou pedir para você resgatar aí um papel e uma caneta, um papel e um lápis, pode ser de rascunho, não tem que ser nada muito novinho, muito limpinho, só precisa de um espaço. Também vale, se você quiser, se você tiver o hábito de desenhar, fazer rascunho no celular ou no computador, ou mesmo por meio de um tablet, fique à vontade. O importante é colocar a mão na massa. Tudo pronto? Então vamos seguir em frente. Vocês vão ter 10 segundos na hora que eu falar já, para a gente desenhar a marca do Instagram sem olhar nenhuma referência, desenhar de cabeça. Aceita o desafio? Eu vou começar a contar até 10 e você faz. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acabou! E aí, como que ficou o seu desenho, pessoal? Ficou bacana? Eu imagino que por ser um rascunho, né, muito rápido, nem eu, que tô com a marca do Instagram na minha frente, conseguiria fazer uma coisa muito boa. Mas a questão não é bem essa. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês e comento de onde que surgiu esse exercício. Como vocês podem ver, vem vários exemplos de rascunhos, igual os que a gente acabou de fazer, e alguns muito estranhos, inclusive, né, que nem quadrados foram lá. Então, não precisa ficar com consciência aí pesada que o seu desenho não ficou o melhor de todos, não.
Porque para vocês saberem, Maurício, você conhece esse cara aí no vídeo? Não, eu não conheço, não. Não conhece? Depois eu vou até sugerir para você e para todo mundo que está assistindo. Tem uma série no Netflix que tem 2 temporadas que chama Abstract. É uma série em que cada episódio traz um designer ou uma designer diferente em diversos setores. São duas Ah, eu assisti temporadas, tem muita Abstract. gente legal por lá. Esse especificamente, o Ian Spalter, ele passou por muitas empresas grandes que todo mundo conhece antes de chegar no Instagram. Mas quando ele chegou no Instagram, ele chegou com um desafio gigantesco na mão. Ele chegou numa rede social enorme, com bilhões de visitas, com bilhões de dinheiros, por causa de políticos, celebridades, pessoas comuns, né, do dia a dia. Então, ele chegou com esse grande desafio de cumprir com um novo design, com uma nova marca, com uma nova identidade para essa empresa que todo mundo já conhecia, todo mundo já usava, mas atingir esse público de uma forma mais eficiente do que antes. Então, foi um trabalho chamado de rebranding, que é você trocar o branding ou a identidade da sua marca. Então, como vocês podem ver, esse processo fez a equipe passar por isso mesmo que a gente passou agora, dos 10 segundos, foi a primeira coisa que ele fez com a equipe. Para quê? Para identificar quais são os pontos que todo mundo lembra, porque era o que deveria ficar. Não vou dar mais spoiler da série. Qualquer coisa que vocês Eu fiquei quiserem ir mais a curioso. fundo, vai lá no episódio, Maurício. Não vou dar mais Fiquei spoiler aqui, curioso. não. Vou lá sim, porque eu já assisti esse Abstract. É super legal, mas eu não vi o dele. Bacana. Então tá recomendado aí, selo de qualidade. E aí, Maurício, como que vai funcionar essa loucura aí? Pois é, nós continuamos então com o nosso curso, né, de como atrair clientes nas redes sociais. Hoje, dia 9, nós estamos publicando esse workshop assíncrono, não é? Sobre o Instagram. E na quinta-feira, dia 11, às 9 horas da noite, estaremos fazendo uma live. Maurício, só uma Esperamos todos, correção. 9 horas, não, 19. 19 horas, sim. Eu falei 9, né? Porque Foi. é muito 9 aí, ó. 9 do 3, que é o... 9 em cima, 9 embaixo. Bacana, todo Sim. mundo convidado. E agora, falando dessa questão do redesign, do rebranding, quando a gente pensa em um redesign eficiente, em se tratando da nossa casa, por exemplo, você, Maurício, que deve passar por uma obra aí daqui a pouco, o que que você considera um redesign da sua casa de forma eficiente? Olha, no meu caso, como é uma manutenção, né? Eu espero que ela volte a ser como ela... a aparência dela volte a ser quando ela foi feito a última manutenção que a gente fez, né? Legal. E é isso Que que a eu gente gosto... acaba esperando de um redesign, né? É que ele atinja alguma expectativa, ou nossa ou dos clientes. Esse é o grande desafio de um redesign de negócios, que a gente não pode se ater a gostos pessoais. Na nossa casa, a gente faz o que a gente quiser, na nossa cozinha, a gente faz o que a gente quiser, de estética principalmente, de funcionalidade, porque cada um tem a sua rotina. Mas quando a gente pensa num Instagram, com bilhões de pessoas, com bilhões necessariamente de rotinas, nem que sejam um pouquinho diferentes umas das outras, você não pode levar os seus gostos pessoais acima dos objetivos da empresa. E isso também vale para a nossa empresa, isso não vale só para o rebranding do Instagram. Quando a gente pensa aí num redesign e para quem a gente está construindo uma rede social, vocês já devem ter ouvido falar da jornada do usuário. Você conhece esse termo, Maurício? Eu conheço, mas De é o onde que tipo você do ouviu? termo... O que eu ouvi? O que que você ouviu sobre isso? É você acompanhar assim, as reações de quem usa, né? Assim, aquela rede, não é isso? E isso é, quando a gente fala numa jornada, né, a gente tem várias manifestações aí de jornadas, jornada do herói, um monte de opções. Tem sempre a ver com um processo que vai do início para o meio para o fim, não necessariamente em uma ordem cronológica, mas que segue uma ordem, que segue uma jornada, uma viagem. No caso da jornada do usuário,
para um produto, para nós, essa jornada é o caminho que o cliente passa desde a descoberta do nosso produto em algum lugar, por causa de alguma necessidade, até ele passar por todas as etapas e chegar a consumir o nosso produto, a interagir com a nossa empresa, a fazer o que a gente está propondo a entregar em troca de alguma coisa, que seja de atenção, de alguma ação ou mesmo de venda por meio de dinheiro. Também podemos conhecer essa jornada como fisgada do usuário. Quando a gente fala em fisgar, a gente acaba lembrando, né, de duas coisas, de pescaria e de venda, que você quer fisgar alguém, quer vender para essa pessoa. E é justamente essa metáfora que estava envolvida na criação do processo de design do Instagram e de outras redes sociais e de outros aplicativos que seguem essa linha de raciocínio de você fisgar o usuário, de você criar iscas, criar pontos de atenção e interesse estrategicamente posicionados para que a jornada do usuário seja uma fisgada para o caminho que você quer que ele siga. Ficou complicado, Maurício? Você acha? Para um leigo assim, seria melhor esclarecer mais um pouco, né? Eu acho que vai fazer sentido eu falando um pouco sobre a gente pessoa. Vamos pensar na gente como ser humano, com o nosso smartphone, com o nosso tablet, na nossa rotina. Como que funciona a minha rotina? Eu geralmente durmo cedo, geralmente 9 horas, 9 e pouco eu já estou deitado. A última coisa que eu faço antes de dormir é assistir alguma coisa com a minha esposa, então a gente consome uma Netflix, a gente consome um YouTube à noite e vai dormir. Na manhã, quando eu acordo, eu não durmo com o celular no quarto mais, eu parei de fazer isso por questionamentos próprios que vocês vão ver um pouco mais à frente. Mas eu acho que assim que eu chego ao telefone, a primeira coisa que eu faço é abrir o WhatsApp e o Instagram. E você, Maurício, qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? É, eu não estou usando o Instagram, não, que eu estou achando comercial demais. Então, eu tenho aberto o Facebook, Sim, então cada um de nós acaba fazendo alguma coisa, o mas tem WhatsApp também. alguma, né, tecnologia que cativa a gente, né, para esse lugar. E aí é o exemplo perfeito, olhando pelo outro lado, de que a gente foi fisgado. Nessa estratégia da jornada do usuário, desde a primeira vez que você ouviu falar do Instagram, até agora que você usa ou não, desde a primeira vez que você ouviu falar do Facebook, até agora que você usa ou não, se o Facebook te levou para o Instagram, se o Instagram te levou para o Facebook, isso faz pouca diferença no fim das contas, porque acaba que todos nós nos tornamos, de alguma maneira, reféns dessa tecnologia. Mas aí, voltando ao pensamento positivista para isso, como que a gente pode usar isso ao nosso favor? Daqui a pouco a gente fala, mas por enquanto eu quero mostrar uma análise, um raio-x de como funciona um pouco dessa estratégia de fisgada no Instagram. Quando alguém descobre o Instagram e está lá dentro, passa a ter uma rotina. Cada um desenvolve a sua própria rotina. Você pode ser uma pessoa que só acompanha os amigos, você pode ser uma pessoa que acompanha um monte de empresas, você pode ser uma pessoa que está lá com fins comerciais, mas acaba que a gente passa por um ciclo parecido com esse. A gente acessa o perfil, o nosso, entra na primeira página, vê os últimos posts da timeline ou feed, como o próprio Instagram chama, a gente assiste alguns stories, algumas coisas que os nossos amigos postaram nas últimas 24 horas. A gente vê algumas indicações de perfis semelhantes dentro dos perfis que a gente segue e continua esse ciclo vicioso. Volta para o perfil, volta para o feed, stories, afora uma série de outras coisas que o Instagram e todas essas redes desenvolvem para a gente ficar lá dentro. Mas como que a gente pode se apropriar das próprias armas barra ferramentas dessas redes para o nosso negócio ser bem sucedido? Mas o nosso negócio, pensando em qualquer tipo de negócio, pensando em uma pessoa que tem uma oficina, uma pessoa que tem uma padaria, uma pessoa que tem um salão de festa, uma pessoa que é artesã, trabalha de casa,
Todos nós podemos fazer bom uso exatamente dessa estratégia de fisgar o cliente, de criar hábitos que o cliente venha a frequentar a sua página, venha a se interessar por ela. Mas lembrando que não necessariamente a gente que precisa manipular o nosso cliente de forma negativa. A gente não precisa chegar nesse extremo de ter os clientes nas mãos e que eles vão fazer só o que a gente quiser. Qual que é a graça disso também, né? Muito pouco autêntico. Mas a gente tem ferramentas que nos ajudam a gerar interesse, a trazer a pessoa de volta, a incentivar que a pessoa compartilhe o seu post com outras pessoas. Isso é virar o jogo, isso é usar as próprias ferramentas da rede para poder atingir sucesso dentro dela. Um primeiro ponto, Maurício, em todas as pesquisas que eu fiz e que você me mandou, um primeiro ponto que eu sempre vejo estrategistas das redes sociais, pessoas que lidam com marketing digital falando, é que a gente tem que definir os objetivos da nossa empresa. Ou, no mínimo, os objetivos na nossa empresa naquela rede social. Se a minha empresa tem alguns valores, tem alguma cultura, tem alguma forma que ela já tem os processos internos, isso fica um pouco mais fácil, porque você só vai refletir isso para o que você quer demonstrar para o seu cliente. Mas se você ainda não tem esse processo, pode se tranquilizar que não é muito complexo. Apesar de ser profundo, a gente tem 5 passos aqui que vão te ajudar muito. Primeiro, parece óbvio, mas muita gente não sabe logo de princípio o que você está querendo resolver. E como resolver é uma dor do seu cliente, é uma necessidade das pessoas que você quer alcançar. Que problema você vai resolver a ponto das pessoas quererem frequentar a sua rede? Segundo, tome decisões de design baseadas na razão. Pensando naquela questão do redesign não ser em gostos pessoais, você tem aí o símbolo diferente de gostos pessoais. A gente tem sempre que pensar no design centrado no ser humano, mas não é o ser humano que está pensando o design, é o ser humano que vai usar o seu produto, o seu serviço, a sua experiência, e nesse caso aqui, a pessoa que vai frequentar a sua página da rede social. Terceiro, faça pesquisas com os usuários e colete feedback. Enquanto estiver no processo, enquanto você estiver testando essas novas estratégias, é muito importante você ter um diálogo aberto, transparente e frequente com os seus clientes. Porque essas pessoas que vão frequentar a sua rede, elas precisam ser atendidas de uma forma mais personalizada. E como que a gente faz isso? Conhecendo o que ela gosta, o que ela não gosta, e a forma mais eficiente de conhecer é pela própria boca da pessoa. Não literalmente boca, porque nem sempre a gente tem como conversar com essa pessoa, mas pelas palavras dessa pessoa. Quarto, gere impacto no comportamento do usuário, traga novos hábitos, mude os hábitos que esse usuário tem. Quando a gente pensa numa empresa que lida com produtos de saúde, por exemplo, é meio óbvio, né? Você pensar que com produtos de saúde a gente tem que pensar em mudar os hábitos da pessoa. Mas não é só na empresa de saúde, não é só na empresa de consultoria que a gente quer que as pessoas mudem os hábitos. Se eu vendo um produto, o fato dessa pessoa colocar o meu produto em um hábito dela, na rotina dela, é muito positivo para a minha empresa. Então é sempre bom que a gente chegue ao ponto de virar hábito na vida das pessoas. E por último, mas puxando uma infinidade de novos passos, é observar essas etapas todas que você passou, o que deu certo, o que não deu certo, principalmente na média entre a pesquisa que você faz com o usuário e o impacto que de fato você observa, e adaptar o ciclo para começar novamente esses testes. E aí, quando a gente pensa no que a gente consegue depois do objetivo, Maurício, você já ouviu falar dessas duas palavrinhas aí, branding e persona? Essas palavrinhas hoje em dia são mágicas, né? Precisam ser muito bem entendidas, não é? Com certeza, a gente está ouvindo elas para tudo quanto é lado. Muitas vezes a gente escuta, repete, nem sabe como que escreve,
mas são palavras hoje em dia muito importantes, pois elas, de uma forma que só o inglês consegue tão eficientemente, resumem um significado de uma forma muito rápida e de uma forma muito imediata. Quando a gente fala em branding, eu até dei um spoiler para vocês um pouco antes. O branding é tudo que envolve a identidade por trás da sua marca, do seu serviço, do seu produto. E como identidade não é simplesmente a sua marca visual, não é só a sua logo, o seu cartão de visita, o seu site. É como você atende, que linguagem você usa, ela é mais formal ou mais informal. As pessoas identificam, por exemplo, se elas entram no seu Instagram e entram no seu canal do YouTube e entram na sua loja física. As pessoas conseguem perceber que é da mesma loja? Isso é o branding, isso é o DNA da sua marca. E ele está conectado diretamente com a persona, porque a persona é justamente a característica, a, entre aspas, personalidade que você quer trazer para o seu negócio ou para a sua empresa. Ô, Felipe, só tem que fazer observação aí. Hum, Branding é inglês, mas persona é uma palavra latina, né? Ah, tá. Com certeza. Muito obrigado. Apesar de ser uma palavra latina, ela foi trazida para o universo do marketing digital. Aí eu acabei Sim, confundindo aí, é conectando as usado no duas inglês, é claro, do coisas. mesmo jeito que no português, persona, né? Sim, muito obrigado, Maurício. E por que que essa persona acaba sendo duplamente importante? Porque a gente pode, primeiro, pensar na persona do nosso negócio, e isso é baseado no branding, como que a gente vai se comunicar com o nosso usuário, e segundo, pensar na persona que é o nosso usuário ideal. O que é um usuário ideal? A pessoa que a gente acha que é exatamente a cara do nosso produto, a pessoa que vai consumir o nosso produto. E por que que existe uma grande ilusão aí do felizes para sempre? Primeiro que felizes para sempre não existe, né? É uma ilusão dos contos de fada que a gente leva na brincadeira e na fantasia, mas não existe para sempre. Mas esse felizes para sempre dá uma resumida no que muita gente acha. Acabei de criar meu Instagram, tá redondinho, tá maravilhoso, nunca mais preciso mexer nisso aqui. Não, muito pelo contrário. As coisas se atualizam com muita velocidade e a gente tem que se atualizar também para não se perder no meio desse oceano gigantesco de empresas nas redes sociais. Então, sempre pensando no seu DNA e no usuário e no cliente, o que que esse cliente está demandando, o que que você observa que essa pessoa precisa. E aí, Maurício, para a gente dar um intervalinho aqui de conteúdo, eu Chegou tenho a uma hora, né? proposta. O que que você acha da gente botar o nosso vocabulário em dia? Sim, por favor. Você já ouviu falar, Maurício, em hashtag, stories, IGTV, feed, live, reels, TBT, trends? Você conhece todos esses termos? Olha, alguns, gente, escutei todos, mas alguns eu sei o que, que é, outros, tem outros que não. Não vou dar spoiler aqui agora, não vou falar nada desses termos por enquanto, porque o que a gente quer é que você esquente a sua cuca aí dentro da sua casa. Esquente a sua cuca e pensa de todas essas palavrinhas internacionais que você escuta, que têm a ver com as redes sociais que você usa. Quais delas que você realmente sabe o significado? E se você sabe o significado, é ele mesmo que é falado nas redes sociais, a intenção do termo literal, do significado desse termo, é a forma como ele é usado na rede? Nós trouxemos aí um novo sistema de NPS para vocês. Esse NPS é um pouco mais simples e um pouco mais visual. Ele apela para o emocional, trazendo a carinha triste, a carinha média, a carinha feliz. Depois vamos entrar mais em detalhes nele, mas avalie você aí entre 1 e 2 estrelas. A quantas anda o seu vocabulário digital? Agora que a gente está de volta, nós temos aí os negócios influenciadores. A gente trouxe esses termos logo antes dos negócios influenciadores, porque quando a gente está lá navegando pelo YouTube, assistindo vídeos no TikTok, por exemplo, a gente tem pessoas que mandam muito bem, que todo mundo assiste, que todo mundo acha o máximo, que são os influenciadores digitais ou influenciadoras digitais, ou trazendo para a original, que é em inglês,
os influencers. Essas pessoas, apesar de fazerem muito trabalho para chegarem no formato que a gente assiste, que a gente acha muito legal, passam por uma coisa que eu gosto de chamar de síndrome do ex-BBB. O que é a síndrome do ex-BBB? Desde que o Big Brother surgiu, que gerou grande comoção e grande curiosidade na população, o que é óbvio que gera curiosidade, porque a gente observa pessoas vivendo a vida delas em um, entre aspas, cativeiro, é exatamente o que o Maurício e eu gostamos do universo dos jogos, que a gente consegue criar ambientes em que as pessoas vão ter interações para a gente tirar conclusões junto com elas e ajudá-las a modificar o seu comportamento. Mas a síndrome do ex-BBB é justamente essas pessoas que todo mundo viu, admirou, achou engraçado ou sentiu raiva, quando saem de lá são colocadas numa posição abaixo da sociedade de alguma forma. São pessoas consideradas, já passou, já foi passageiro, não merecem consideração. E isso é uma coisa que chegou nos influenciadores muito forte, porque os influenciadores, apesar de, repito, porque eu faço questão, trabalharem muito para editar vídeo, gravar vídeo, entenderem o formato, conversarem com o público, fazerem teste, virem que não deu ninguém na live, continuarem insistindo, são exemplos de pessoas que a gente pode aprender tanto tecnicamente, quanto no desempenho, quanto no esforço, quanto na força de vontade. Porque hoje em dia, principalmente depois do 2020 que a gente teve, todos nós temos que ser digitais. E por que a gente vai ser influenciados digitais se a gente pode ter negócios influenciadores? Pensando em como e quando a gente construir essa influência, quando a gente pensa num carro, quando a gente pensa num navio, quando a gente pensa num avião, e hoje em dia, quando a gente pensa em aplicativos, a gente tem sempre um painel de controle, que é um espaço em que você vai ter uma diversidade de botões, opções, abas, hoje em dia, tags, né, que são as formas como a gente classifica pequenos grupos dentro de grandes grupos de dados. Nesse painel de controle, que toda rede social tem a sua, principalmente redes sociais que têm divulgação paga, a gente tem uma série de opções para alcançar o nosso cliente por meio de publicidade, seja ela paga ou orgânica. E tem 4 pontos, na verdade, 2 conflitos que as pessoas sempre se pegam quando estão nesse painel de controle decidindo o que vão fazer nas suas redes. O primeiro conflito é frequência versus constância. A gente realmente precisa todos os dias postar? Quantas vezes por dia? Ou a gente precisa simplesmente estar sempre na rotina do nosso cliente? Se a gente identifica, por exemplo, que o nosso cliente tem uma rotina que não necessariamente precisa que todos os dias tenha um post no nosso feed, a gente não precisa postar todo dia no nosso feed. Desde que a gente mantenha uma constância, por exemplo, no ritmo que o nosso usuário segue. Mas a frequência também é muito importante, porque a frequência faz você ser visto por quem ainda não te conhece, porque quanto mais você aparece, mais você aparece. Parece bobagem, mas é literalmente isso. E na questão de síncrono versus assíncrono, essas duas palavras ficaram muito famosas nos últimos 12 meses, né? Mas o síncrono versus assíncrono, ao vivo ou gravado. O Instagram oferece o recurso da live, inclusive a live pode ser feita e ficar lá gravada para depois. E ele oferece uma série de outros recursos que você pode postar. Foto, vídeo, reflexões, vlog, propaganda do seu produto. E isso pode ser síncrono ou assíncrono, por meio de live ou por meio de post já programado. Pode falar, Maurício. É porque esse nosso curso aqui é um exemplo disso, de síncrono e assíncrono, né, Felipe? Nós fazemos o igual hoje, que é um assíncrono, não é isso? Que vai ficar aí postado, e vamos fazer na quinta-feira um síncrono, não é isso? Nós nos Exato. baseamos, né, para comunicar esse curso, fazer esse curso com as pessoas que estão participando, por usar essa dicotomia.
Exatamente, Maurício. Muito obrigado. E aí, quando a gente pega essas 4 prontos aí em conflito, qual que é a frequência, qual que é a constância? Eu vou postar ao vivo, eu vou gravar. Vencem os 4. Por que que vencem os 4? Depende do nosso cliente, depende da época que a gente está passando, depende do espaço geográfico que a gente ocupa, depende da credibilidade do meu produto, ou da minha marca, ou do DNA da minha marca no mercado. Então, vencem os 4 porque a gente nunca pode deixar de levá-los em consideração. Todas as vezes que a gente for fazer um planejamento da nossa comunicação, a gente tem que pensar em quais contextos cada um funciona e não quais deles a gente vai usar simplesmente. Maurício, chegou aquela hora que eu acho maravilhosa do debriefing, porque a gente Sim. aqui consegue refazer algumas perguntas e revisitar o que a gente viu durante a aula. E aí eu trouxe, como sempre, 5 perguntas. Primeira, hoje a gente tratou de como criar marcas que realmente marcam. Como que a gente impacta as pessoas com essa nossa marca. Segundo, qual a jornada do meu usuário? Como que eu defino o caminho que o meu usuário vai ter de descobrir o meu produto, a minha empresa, até passar pela experiência de consumi-la? Pensando nisso, na fisgada do usuário, só trazendo aí de volta, que é você criar momentos de interesse que você vai fisgar esse usuário, pois ele vai fazer uma ação para continuar vendo o que você tem a oferecer. Nossa terceira pergunta do dia foi: quais os meus objetivos como empresa, barra produto, barra experiência? Não tem como a gente chegar em lugar nenhum sem definir objetivos. E os objetivos são muito particulares. Então, é quebrar a cabeça, buscar ajuda, conversar, assistir vídeos sobre, ler artigos sobre e definir os objetivos da sua empresa. Quarto, como ter um negócio influenciador? Como que a gente tira esse preconceito de influencers da nossa cabeça e usa o melhor possível ao nosso favor? E por último, mas não menos importante, a dicotomia frequência ou constância, síncrono ou assíncrono. Lembrando que depende do nosso negócio, depende do nosso cliente, depende da época, depende do local. Eu deixo vocês aqui com essas sugestões do chefe. A gente trouxe 2 sugestões hoje, que é no site Marketing das Redes, 6 fatos sobre os melhores horários para postar no Instagram. Então, é uma ajuda, um apoio aí para você ver as reflexões de quem entende do assunto, quando que é a melhor hora, qual que é a frequência, de acordo com o seu perfil. E o segundo, do El País, é tratando como que foi a relação das pessoas durante a pandemia com as redes sociais e o tanto que esse vício ficou intenso, mas há sim como se recuperar e há também como a nossa empresa ser responsável socialmente e não contribuir para o vício, mas contribuir justamente para o bom uso com o tempo, com a frequência e com a intenção bem definidos. Maurício, deixo a bola com você agora. Agradeço pelo convite, demais da conta, e tá com você. Só uma palavrinha aqui a respeito do que você falou aí das sugestões do chefe, né? Que é importante isso, né, gente? A gente ir atrás de saber mais, não é? Claro que aqui a gente fez o curso, nós temos um prazo, mas a gente um prazo curto, mas na quinta-feira nós estamos à disposição para esclarecer dúvidas. Então pode passar para o próximo, né? Então é para convidar todo mundo então para voltar então assim a nos contactar no dia 11, quinta-feira, às 19 horas, 7 da noite. Agora eu falei certo, né, Felipe? Gente, Falou! muito obrigado por terem participado. Muito obrigado, Felipe. Felipe é realmente 10, entende tudo dessas coisas de rede. Obrigado, Felipe. Ô, Tchau para vocês, Maurício, gente. nada que o Google não possa ajudar. Tipo, quando a gente vai preparar essas aulas, é muito pesquisa, muito atualização, porque essas coisas não dá para a gente falar, nossa, sou especialista, nunca mais eu preciso saber mais nada. Muito pelo contrário, é tão volátil e tão móvel que a gente precisa estar sempre se atualizando.
Eu vou aproveitar esse momento de despedida e deixar com vocês com uma mão na massa para quinta-feira. Na live a gente trata dela, mas vocês vão ter aí uma semana, não tem problema não. Podem continuar fazendo até a aula assíncrona da semana que vem. É hora de você criar o seu próprio Stories, Live ou IGTV. Escolha o formato que você quiser dentro do Instagram e crie com o tema Como mudar hábitos e vender o peixe. Reparem que essa pergunta está muito aberta. Mudar hábitos de quem? Vender o quê? Qual peixe para quem? Então é para ser aberta mesmo, para você viajar na maionese. Mas como que a gente vai ficar sabendo? Não deixe de marcar quando você publicar, quando você postar, com o hashtag Maurício nas redes. Antes da live, antes da aula da semana que vem, a gente vai passar o olho no hashtag Maurício nas redes para ver quem postou e como vocês estão se avaliando nesse NPS das estrelinhas. 1 estrela, 2 estrelas ou 3? Lembrando, hashtag mão na massa, é hora de criar a sua própria publicação no Instagram, no formato que você quiser, com o tema Como mudar hábitos e vender o peixe. Não se esqueça de se avaliar no NPS e marcar o Maurício, hashtag Maurício nas redes.